Olá, professores e professoras. Bem-vindos à formação à distância oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão. Esta é a segunda videoaula do ensino fundamental de terceiro ao quinto ano. Eu sou a professora Ivete e estaremos hoje tratando sobre os documentos norteadores para o trabalho docente. O objetivo da nossa aula é conhecer o processo histórico, a estrutura, a organização e a relação com a prática acerca dos documentos que norteiam o cotidiano escolar. Que documentos são esses? A Base Nacional Comum, o Referencial Curricular do Paraná e o CREP. Vocês devem estar se perguntando, e por que esses documentos? O que tem a ver com sequência didática? E eu respondo, esses documentos são os documentos que norteiam a nossa prática pedagógica, portanto, nós precisamos conhecê-los um pouquinho mais para poder nos apoiar nos nossos planejamentos. E o que tem a ver com sequência didática? No decorrer da aula, vocês verão que tem tudo a ver com sequência didática. A Base Nacional Comum, de onde ela veio, como ela começou? Ela começou a ser pensada em 1988 na Constituição Federal e em 2015 foi apresentada a primeira versão da Base Nacional Comum e também ocorreram as consultas públicas. Foram mais de 12 milhões de contribuições nessas consultas públicas. Em 2016 ainda foi apresentada a segunda versão. Final de 2016 foi apresentada a segunda versão, já com as contribuições das consultas públicas agregadas ao documento. Aqui também foram realizados 27 seminários organizados pela Concede e pela Undime e contaram com a participação de mais de 9 mil contribuições. Foram professores, foram diretores, foram técnicos dos núcleos, das secretarias, secretários de educação. Muitas pessoas participaram desses seminários. As contribuições, o relatório desses seminários foram entregues ao MEC no final de 2016, que aí então houve a terceira versão, foi apresentada a terceira versão da BNCC. E em dezembro de 2017, dia 15 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação aprovou o documento, que foi homologado em 20 de dezembro de 2017, tornando-se obrigatório. Com a sua homologação, vieram as tarefas para as outras esferas. O Estado teria que elaborar um documento que norteasse o currículo da rede. As escolas, juntamente com as secretarias de educação, reformular as PPPs. E o professor teria que reorganizar, alinhar o seu plano de aula à BNCC. Mas, e o que é a BNCC? A BNCC é um documento que pretende nortear o que é ensinado nas escolas brasileiras nas 3 etapas da educação básica. Quais são essas 3 etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É uma ferramenta que busca orientar a elaboração dos currículos específicos de cada escola. E também estabelece objetivos de aprendizagem que se quer alcançar por meio da definição das competências e habilidades essenciais, enquanto o currículo determina como esses objetivos serão alcançados. Então, a base ela é o ponto de chegada, enquanto o currículo é o ponto de partida. Agora, eu convido vocês a assistir um vídeo que fala sobre a BNCC. É um resumo de tudo que nós já falamos até agora. O que é a Base Nacional que orienta a educação no Brasil?
A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, agora tem uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. Esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo, para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional de Educação reafirmava a necessidade de se estabelecer diretrizes pedagógicas para uma educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A base nacional resulta de um processo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutiu o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, a base orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e a avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais a serem implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional tem um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura da BNCC, como ela está estruturada, como ela se apresenta. Então, tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental foi estruturado a partir das 10 competências gerais. A educação infantil ficou assim: direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiência, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e a faixa etária, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que compreende os CMEIs, e as crianças pequenas, 4 e 5 anos e 11 meses, que é a educação infantil das escolas. O ensino fundamental também foi estruturado a partir das competências gerais. Ficando assim, ele apresenta as áreas de conhecimento, que são 5, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Para essas áreas do conhecimento, ele apresenta as competências específicas da área. E, em seguida, ele traz os componentes curriculares. Quais são? As linguagens, que se desdobram em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, que é a matemática, ciências da natureza, que é a ciência, ciências humanas, que compreende geografia e história, e ensino religioso, que é o próprio ensino religioso.
Para cada um desses componentes curriculares, ele traz competências específicas e traz também unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades. O objetivo principal da base é garantir a educação com equidade. Mas o que é garantir a educação com equidade? É garantir uma educação justa, uma educação que, independente de cor, de credo, de qualquer coisa, ela é uma educação igual, igualitária para todos, por meio da definição das competências essenciais para a formação do cidadão em cada ano da educação básica. Mas e o que são competências e habilidades? Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Um exemplo de tudo isso é um gráfico, por exemplo, que você põe lá no quadro. O que fazer com esse gráfico? O aluno deve ser capaz de ler este gráfico, interpretar e saber que este gráfico é uma estratégia para a resolução de problema, para responder perguntas, né? Então, ele deve fazer essa conexão. Também, um exemplo que nós temos, quando as crianças estão jogando xadrez, nós podemos trazer para a nossa vida adulta, né? A criança tem todas as peças do xadrez para organizar, para estruturar lá e jogar, e buscar estratégias para resolver esse jogo, para ganhar esse jogo. Na vida adulta, nós temos muitos problemas a serem resolvidos, nós temos coisas que nós precisamos buscar estratégias. Então, por que não trazer o xadrez, né? Se a criança é capaz de resolver esse jogo lá, buscando as estratégias de resolução, ela vai levar isso para a vida adulta, ela vai ser capaz de resolver os problemas lá fora do dia a dia também. Dessa forma, a escola deve pensar práticas pedagógicas com o objetivo de desenvolver as habilidades dos estudantes. A evolução das competências será fruto da mobilização dessas habilidades com o objetivo de resolver problemas e desafios. Nós precisamos preparar o aluno para a vida. Nós precisamos formar cidadãos capazes de resolver os problemas não só lá dentro da escola, mas também na vida cotidiana. Quais são as competências? Então, as 10 competências gerais da BNCC: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Com o trabalho dessas 10 competências, nós podemos desenvolver um aluno de forma integral. Mas como é desenvolver um aluno de forma integral? Integral não quer dizer o tempo que o aluno permanece na escola, mas sim que nós devemos trabalhar desenvolver o aluno em todas as suas esferas, intelectual, físico, cultural, emocional. Nós devemos desenvolver o aluno em todas elas, não ficar só numa esfera. Nós precisamos desenvolver um aluno global. O que é a BNCC comentada? É uma ferramenta que traduz, comenta e explica as competências específicas e as habilidades de cada área do conhecimento desta etapa. E o seu objetivo é auxiliar na elaboração de currículos alinhados à BNCC. Sabemos que todos os documentos devem estar alinhados à BNCC. Agora, respondendo à pergunta da interdisciplinariedade que nós fizemos lá no início. A BNCC comentada e a interdisciplinariedade. Lá na página 6, ela traz: a base comentada vem decidir sobre a forma de organização interdisciplinar dos componentes curriculares
e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Por que ela traz a interdisciplinaridade? Porque a BNCC comentada, ela traz as possibilidades de currículo, e ali ela traz sugestão de como fazer a conexão entre os componentes curriculares. Aqui nós trouxemos um mapa conceitual de como organizar uma sequência didática, ou enfim, trabalhar de forma interdisciplinar. Depois que eu decidi qual é o assunto, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar com os meus alunos, eu crio o meu mapa conceitual fazendo a conexão entre os componentes curriculares. Então, aqui, a água, em português, com o componente de português. O que eu trabalho? Lendas, poesias, texto informativo. Matemática, volume, profundidade. História, grandes navegações. Geografia, posso trabalhar os oceanos. Em ciências, estados físicos, características, ciclo. Em arte, papel reciclado, canções, desenho. Em inglês, meio de transporte. Educação física, os esportes aquáticos. E ensino religioso, a água e a religião. Neste mapa aqui, nós conseguimos envolver todos os componentes curriculares, mas nós sabemos que, depende do conteúdo, nós não vamos conseguir envolver todos. Mas também temos que ter claro que a interdisciplinaridade muitas vezes se faz com 2 ou 3 componentes apenas. Mas não posso forçar que exista uma conexão entre os componentes. Este mapa aqui foi pensado para alunos de 3º ano. Posso trabalhar com 4º, com 5º? Claro que posso. Eu vou aprofundar os conhecimentos dentro deste conteúdo aqui, dentro desses componentes. Como está estruturada a base comentada? Língua portuguesa, ela traz lá componente, ano faixa, campo de atuação, prática de linguagem, objeto de conhecimento, habilidade, comentário e as possibilidades para o currículo. Os demais componentes, eles estão estruturados de uma forma diferente, porque eles trazem o componente, o ano faixa, unidade temática ao invés de campo de atuação. Eles não têm prática de linguagem, eles trazem daí o objeto de conhecimento, a habilidade, o comentário e a possibilidade para o currículo. Aqui nós trouxemos um exemplo de ciências e um exemplo de língua portuguesa. Um traz as possibilidades para o currículo de interdisciplinaridade e o outro não. Então, aqui em ciências, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades. Os comentários, a possibilidade para o currículo. Aqui existe uma oportunidade de trabalho interdisciplinar. Aí ele traz quais são as habilidades dos outros componentes que eu posso estar interagindo, que eu posso estar integrando com esta habilidade de ciências. Neste caso aqui, a habilidade 24, 25, 26 e 20 de língua portuguesa, 26, 27 e 28 da matemática, o 3 da história, o 1 de geografia e o 9 da própria ciência. É uma oportunidade de trabalho interdisciplinar. A língua portuguesa, ano faixa, o campo de atuação, a prática de linguagem, objeto de conhecimento, a habilidade, o comentário e a possibilidade para o currículo. Neste caso aqui, ela não trouxe possibilidade de interdisciplinariedade. Porém, nós sabemos que a língua portuguesa ela é muito ampla e nós podemos estar conectando ela a outros componentes, né? Dependendo do que nós vamos trabalhar, nós podemos estar fazendo a interdisciplinaridade, mesmo que não apresente na BNCC comentada.
o referencial curricular do Paraná. O que é o referencial curricular do Paraná? Então, depois que a BNCC foi homologada pelo Ministério da Educação e se tornou obrigatória nos currículos brasileiros, o Paraná iniciou a elaboração da versão preliminar de um documento orientador para a reorganização dos currículos, chamado Referencial Curricular do Paraná, uma vez que acrescenta as definições da BNCC, o contexto paranaense, e aponta princípios, direitos e orientações para a educação infantil e ensino fundamental no Estado. O Referencial Curricular do Paraná segue a estrutura da BNCC, porém traz a realidade paranaense, discussões sobre os princípios e direitos básicos dos currículos no Estado e suscitando a reflexão sobre a transição entre as etapas da educação infantil para o ensino fundamental e entre os anos iniciais e os anos finais. Essa questão aqui da transição, ela é muito importante, porque nós devemos dar assim uma atenção bem especial desde a transição lá da criança que vem do CMEI para a escola, quanto a criança da educação infantil da escola para o primeiro ano ou do quinto ano para o ensino fundamental 2. São momentos bem distintos e que nós devemos prestar muita atenção e trabalhar muito bem essa transição, porque a criança que vem do CMEI para a escola, ela vem para uma realidade completamente diferente. Lá no CMEI o horário é diferente, a rotina é diferente, né? Na escola muda tudo, então nós devemos fazer com que essa transição aconteça de forma bem pacífica, bem agradável para a criança, para que ela não tenha um choque de realidade. Como ela se apresenta? Então, ela apresenta os componentes curriculares. Para cada componente curricular, ela traz uma introdução e um quadro organizador curricular. O CREP. O que é o CREP? O CREP é o currículo da rede estadual paranaense. Ele é uma ampliação, um complemento do referencial acrescentado de conteúdos específicos para cada objetivo de aprendizagem. Traz sugestões de distribuição temporal e códigos próprios deste documento a cada objetivo. Por que ele existe? Para apoiar os professores e equipe pedagógica das escolas na elaboração de suas propostas pedagógicas curriculares, que é a nossa PPC, os planos de ensino, planos de aula e registros no RCO. Onde eu encontro o CREP? O CREP eu posso encontrar no portal Dia a Dia Educação. Tanto o CREP quanto a BNCC comentada, eles estão, na forma original, eles estão apresentados em planilhas, o que dificulta um pouco a impressão desses documentos. A Secretaria Municipal de Educação organizou esses documentos no Word, para que facilitasse a impressão, e esse arquivo foi enviado para as escolas, tanto da BNCC comentada quanto do CREP. E a sugestão que ficou foi para que cada unidade disponibilizasse uma cópia de cada documento para que os professores pudessem manusear, pudessem ter como apoio no planejamento, pudessem consultar esses documentos na hora do planejamento. Já que o nosso plano de aula precisa ser alinhado à BNCC, temos que utilizar esses documentos. Aqui nós colocamos um rapaz bem bonito para fazer a apresentação para nós do CREP, de como ele vem. Temos que dar um colírio para os olhos também, né? Então, como ele se apresenta? Nós trouxemos o exemplo de ciências do 5º ano do ensino fundamental. Ele traz unidades temáticas, objetos de conhecimento,
os códigos que são próprios do CREP, os objetivos de aprendizagem, conteúdos e a periodização, que é uma sugestão. Os códigos alfanuméricos. Aqui nós trouxemos do CREP e da BNCC para a gente ver a diferença que existe entre um e outro. Do CREP, o PR, que é Paraná, o EF, que é Ensino Fundamental, de terceiro a quinto ano, de língua portuguesa, a habilidade 7, né? Que é o código original da BNCC, aquele A minúsculo, que indica a possibilidade de mudança. Neste caso aqui está indicando que o objetivo da BNCC foi aprofundado. O 4, que é para o quarto ano, e o 20, que é a ordem sequencial do objetivo dentro do ano do CREP. O código alfanumérico da BNCC, EF, que é do ensino fundamental, o 04, que é para o quarto ano, LP, língua portuguesa, e o 11, que é o objetivo da BNCC, dentro da BNCC. Tendo em vista que agora conhecemos um pouco mais dos documentos que norteiam a organização do nosso trabalho, podemos colocar em prática e construir nossos planos de aula. O que vocês acham? Podemos colocar em prática? Como já vimos na aula passada, nós não podemos ficar presos ao passado. Nós precisamos acompanhar as mudanças. E uma mudança que veio foram esses documentos. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos planejar as nossas aulas alinhados a estes documentos. Vamos nos apoiar nesses documentos. Vamos deixar o passado, viver o presente, olhando para um futuro que está muito próximo. Na aula seguinte, falaremos sobre metodologias ativas. O que você sabe sobre esse assunto? Não esqueçam de realizar as atividades complementares. Grande abraço, obrigada, até a próxima.